Oscar, Eco, Papa, prossiga na missão. Vai fazer a segunda pergunta, que a segunda pergunta vai fazer um link com a primeira pergunta lá na frente. Lá na frente nós vamos linkar essas duas perguntas. E fale, por favor, sobre o 1º Batalhão de Polícia Militar de São Paulo e também o 2º que foram criados junto, alguma coisa nesse sentido. Fale, por favor, da criação do 1º Batalhão de Polícia Militar. Sim. Bom, então acontece o seguinte, como a gente falou, a Polícia Militar do Estado de São Paulo foi criada em 1831. Teve vários nomes, conforme foi aumentando a população da cidade, do Estado de São Paulo, né, e as missões foram mudando, acabou tendo vários nomes, até por conta de vários eventos que aconteceram naquela época, como, por exemplo, Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, né, no final da década de 1860, várias forças policiais estaduais se incorporaram ao Exército Brasileiro para ir combater no Paraguai. E isso aconteceu com a Força Policial do Estado de São Paulo, que formou unidades que foram combater no Paraguai. Então, a Guarda Municipal Permanente foi mandada para o Paraguai. E aí é até interessante. Bom, tudo bem, mas mandou o efetivo de policiais, né? O efetivo da Força Estadual lá para o Paraguai. E quem faz a segurança interna? Quem vai impedir saques? Quem vai impedir roubos, depredações no território do Estado de São Paulo? Então, até coisa interessante, criou-se uma guarda municipal provisória, certo? Então, tinha um efetivo lá no Paraguai combatendo e foi criado um efetivo pequeno para manter a ordem dentro do Estado de São Paulo. E aí, quando voltou aquele efetivo que estava combatendo no Paraguai, após o término da guerra, a Guarda Municipal Provisória foi extinta. Então, para ver que a Polícia Militar de São Paulo, ela teve vários nomes, né, durante o século XIX. E aí, em 1891, a cidade de São Paulo já estava bem grande, né? A cidade de São Paulo em si, ela já tinha 100 mil habitantes. Tá? Era uma das cidades mais populosas do Brasil naquela época. Então, era necessário ampliar o efetivo, né, da força policial que existia naquela época, né? Inclusive, o nome era esse, era Força Policial, né, no final do século XIX. E aí foi criado, né, foram criados na cidade de São Paulo, primeiro, a tropa estadual aqui em São Paulo sempre teve quartéis. Entretanto, esses quartéis eram prédios adaptados, tá? Alguns, como, por exemplo, o Convento do Carmo, foi um prédio que foi comprado, né, da Igreja Católica, alugado da Igreja Católica, foi transformado em quartel, nunca teve prédios construídos para isso. Então, com a reorganização da Força Policial do Estado de São Paulo, no final do século XIX, né, 1890, decidiu-se construir um prédio próprio, um quartel próprio para aquela força. Então, inicialmente, uma força com 2 corpos de polícia, né, que corpo de polícia seria equivalente a um batalhão, né, com 600 homens mais ou menos, cada corpo, tá? E logo na sequência mais 2. Então, o plano de 1890, o plano de ampliação, eram 4 batalhões. O primeiro e o segundo corpos, eles seriam alojados num quartel que foi construído para isso, no bairro da Luz, na cidade de São Paulo, no centro da cidade de São Paulo. Um quartel projetado por um arquiteto chamado Ramos de Azevedo, um arquiteto muito famoso na época, e que ele resolveu, né, era uma pessoa muito estudada, tinha estudado na França, inclusive ele pegou um projeto de um quartel da Legião Estrangeira Francesa, que foi construído no Marrocos, alguns anos antes, pegou aquele projeto e fez um projeto semelhante para o quartel que seria construído em São Paulo. Então, esse quartel começou a ser construído e foi inaugurado em 1º de dezembro de 1891. E nós chamamos esse quartel de Quartel da Luz. Tá?
É um quartel muito grande, né, 2 andares, tá? É um formato, assim, a gente pode até... Ele tem um formato parecido com um castelo, tá? É um formato típico, né, de uma instalação militar. Inclusive o nome quartel, né, muita gente não sabe dessa origem, é quartel por causa do formato quadrado. Tá, um quarto, né, o quartel, tudo bem? Então ele tem esse formato, né, visto em cima dá para ver bem, né, depois nós vamos passar algumas fotos aéreas do quartel para a gente ter essa ideia, tá? Então, em 1º de dezembro de 1891, tanto é que na semana que vem vão ser comemorados aí 130 anos, o 1º e o 2º corpo policial, os corpos policiais, e o quartel da Luz, são dessa data, 1º de dezembro de 1891. Tudo bem? Então são 130 anos da criação desse quartel e 130 anos do 1º batalhão e do 2º batalhão. O 1º batalhão, no transcorrer de sua vida, teve vários nomes. Mas o principal deles, né, o inicial deles era 1º Batalhão de Caçadores. Então, o 1º e o 2º Batalhão de Caçadores. Então, caçador, muita gente já deve ter ouvido falar dos batalhões de caçadores do Exército. O que é o caçador? O caçador é uma tropa de infantaria leve, sua origem é na França, da época das guerras napoleônicas, e o objetivo principal dessas tropas de caçadores era não o combate direto com outras tropas, mas principalmente aí a caça, entre aspas, né, por esse nome, né, um combate indireto a formações inimigas na retaguarda das tropas. Então, por isso que as forças policiais, no final do século XIX, começo do século XX, se chamavam batalhões de caçadores. Então, em vários estados, historicamente, haviam esses batalhões de caçadores, que é o que aconteceu em São Paulo. Tudo bem? Sim. Bom, a partir da década de 50, especificamente na década de 1950, especificamente em 1º de dezembro de 1951, ou seja, depois de 60 anos de fundação do 1º Batalhão, tá? Esse batalhão passou a se chamar Batalhão Tobias de Aguiar, em homenagem ao brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar. Ok? Entendi. Esse batalhão, ele fazia... Esse batalhão, né, o 1º Batalhão de Caçadores, ele participou de várias campanhas, várias revoltas no Brasil, no começo do século XX, Revolução de 1924. Essa Revolução de 1924, ela deu origem à famosa Coluna Prestes, né, que percorreu o Brasil combatendo aí o governo da época, né? O 1º Batalhão foi atrás dessa Coluna Prestes, saiu do estado de São Paulo. E aí é até interessante, essa Revolução de 1924, vários integrantes do 1º Batalhão participaram como revoltosos. E quando esses revoltosos fugiram de São Paulo e passaram a percorrer o Brasil, o restante do 1º Batalhão foi encarregado de perseguir essa Coluna Prestes. Teve em Goiás e teve em estados do Nordeste, tá? Então é interessante isso daí. Em 1932, na Revolução Constitucionalista, o 1º Batalhão foi uma das unidades que mais se engajou nesses combates, né? Principalmente lá na divisa com o estado do Rio de Janeiro. Tá? E em 1955, como eu falei, em 1951, ele passou a se chamar, né, Batalhão Tobias de Aguiar, homenageando, né, o patrono da Força Pública, né? Naquela época se chamava Força Pública de São Paulo. Então sempre foi um batalhão inovador, tá? Sim. Sempre foi um batalhão inovador. Oscar, Eco, Papa, prossiga na missão.